Que toda graça, toda paz esteja na sua vida. Vamos refletir um pouco sobre o testemunho interior, que vem através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele vem convencer e persuadir a pessoa a uma vivência que agrada a Deus. E apresenta as provas e expõe nas palavras pacientes, cheia de conhecimento, da catequese ou da pregação. Então devemos analisar como servos e servas de Deus, como batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A maneira em que estamos falando, a maneira em que estamos aconselhando, a maneira em que estamos apresentando a palavra de Deus. Isso é muito importante na nossa vida com Cristo, na nossa vivência com o Espírito Santo. E isso acontece através do nosso testemunho interior, o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita dentro de cada um, vem testemunhar o resultado da palavra de Deus na nossa vida. Então, que possamos analisar a nossa vivência pessoal, na família, no trabalho, por onde quer que estejamos. Porque ele atua na exposição fiel da verdade. Então, o que vai sair de dentro de cada um de nós é a nossa verdade. A nossa verdade em relação aos nossos sentimentos, às nossas ações, às nossas intenções. Então, se o Espírito Santo ele dá o testemunho interior da nossa vida, devemos pensar que as verdades estão no nosso coração para entender e aceitar a palavra ouvida. Será que estamos com o coração aberto a essa atuação do Espírito Santo? Ou será que, entre aspas, estamos fazendo vista grossa e encenando algo que não estamos vivendo? E o pregador, o anunciador da palavra de Deus, ele não tem em si a capacidade de conversão de seus ouvintes. Um exemplo assim, a Eliette não converte ninguém. Quem converte é a força santificadora do Espírito Santo, que realiza a vontade do Pai e do Filho. Somente com a condução do Espírito Santo torna-se verdade revelada. A conversão, a mudança de vida. E a sua pregação, o Espírito Santo testifica com o espírito do ser humano. Testifica com a nossa vivência, com a essência de tudo que vivemos que está dentro de nós. Com a maneira que elaboramos isso na nossa vida através da força do Espírito Santo. Somos filhos de Deus, somos filhos amados de Deus. E a persuasão do Espírito Santo acontece de forma interna, de forma pessoal. É preciso permitir essa graça na nossa vida. E o vento, ele sopra onde quer. E a ação do Espírito Santo é interna. Ela age, revela a graça de Deus. Se estamos num tempo de escassez da graça, é porque afastamos da atitude de obedecer ao Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele opera regenerando o homem para ser salvo. Então, ele é encarregado da nossa salvação.
e ainda nos usa como instrumentos para anunciar essa salvação com o testemunho. Ao ser tocado por Deus, a pessoa compreende as coisas do Espírito Santo. Antes, a mente vive na discordância e revolta deliberada contra a vontade de Deus. E após a ação do Espírito Santo nos nossos interiores, somos obedientes em testemunhar a graça. Porque o Espírito Santo testifica tudo o que vivemos. Ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso interior. Ele conhece a nossa alma. Então, que olhemos para o Espírito Santo com uma maior importância, com um maior amor, com uma maior intimidade. E que você possa receber toda a graça perene do Espírito Santo. Paz e bem, seja feliz.